Olá, tudo bem? Se você tem epilepsia e além da epilepsia você tem síndrome do pânico e tem depressão, eu gostaria de indicar um livro para você maravilhoso, um livro que tem ajudado muitas famílias. O livro se chama Vencendo a Epilepsia. Esse livro ele é 100% digital, ou seja, você pode acessar esse livro através do seu telefone e através do seu computador. Se você quiser saber mais a como lidar com a epilepsia e quiser saber mais a respeito desse livro, o link do site é esse aí que está aparecendo para você no vídeo. E se você tiver dificuldade, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. É só você clicar no link para entrar no site. Nós vamos falar sobre epilepsia. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o médico Geivan Borges, ele é neurologista, vai conversar conosco aqui no Jornal do Piauí. Doutor Geivan, muito obrigado por vir, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Doutor Geivan, bom, epilepsia, isso é um problema que afeta alguns piauienses, alguns brasileiros. Doutor Geivan, como é que isso acontece, como é que isso ocorre, qual a origem? Bom, a epilepsia ela é uma síndrome e tem vários motivos que pode acontecer a epilepsia. E algumas são provocadas, como por exemplo, devido a um AVC, a um tumor, a uma pancada na cabeça. Mas muitas dessas epilepsias são de origem genética. Você não tem assim uma causa, um motivo exatamente que levou a começar a ter as crises convulsivas, mas elas começam. O que você está querendo dizer é que eu posso ter tido, sei lá, um trauma, um acidente, um derrame, e isso levar a uma epilepsia, ou pode surgir do nada? Essas causas, que a gente chama de causa secundária, ou seja, existe um motivo para ter as crises convulsivas, que é uma pancada, um tumor, um AVC, como o senhor falou. Essas são causas secundárias, essas vão ser a minoria das epilepsias. A grande maioria das epilepsias, a pessoa chega com muito medo ao consultório, com medo de ter alguma coisa na cabeça, alguma lesão, mas na verdade esses pacientes, a grande maioria, os exames vão vir todos normais. Ou seja, não vai se achar um tumor, não vai se achar uma lesão na cabeça, uma pancada, um AVC. Então, a grande maioria das pessoas que têm epilepsia, elas não vão ter nenhuma lesão que você vai identificar na cabeça. A minoria vão ter esse tipo de lesão. Muito bem. E quando as pessoas... A epilepsia ela tem mais ou menos o mesmo aspecto? São os tremores, como é que ela se manifesta na prática? Né? Bom, a epilepsia é um nome que dá... O que é epilepsia? Primeiro o pessoal fica muito confuso. Que eu tenho crise convulsiva ou tenho epilepsia? Epilepsia é um nome que a gente dá para uma condição em que você tem uma facilidade para ter crises convulsivas. Então você teve pelo menos 2 crises convulsivas sem motivo. Ou então, se você tem uma crise convulsiva só, mas com grande probabilidade de ter outras, você chama que é aquele problema de epilepsia. E sendo assim, as crises convulsivas, que são a repetição que a gente chama de epilepsia, ela tem várias formas. Tem que o pessoal mais conhece é aquela epilepsia que a pessoa cai, ela se bate, ou então fica toda dura. Essa é o mais comum de nós vermos, mas existem várias formas. A pessoa pode não cair, ela pode permanecer com os olhos abertos, somente movimentando mãos ou boca ou perna de forma assim sempre repetitiva, como abrir e fechar a boca, abrir e fechar a mão. Algumas pessoas não manifestam nada, elas ficam somente apáticas, então ela pode se manifestar de várias maneiras. A que mais chama atenção para a população é aquela epilepsia que a pessoa cai, entendeu? Tem aquela crise convulsiva, se debate, fica toda dura, entendeu? Esse é o que mais chama atenção para a população, mas esse é somente um dos tipos, que é um tipo de convulsão, é a convulsão. Naquele momento a pessoa perde a consciência? Naquele momento, essa crise que eu estou falando, que é a que você cai, se debate, fica duro, a pessoa perde a consciência. Isso assusta muito para quem não viu, os familiares que nunca viram a crise convulsiva, porque naquele momento ela vai se bater, ela vai ficar dura, e depois, quando passar a crise, ela vai ficar muito apática, vai ficar muito, assim, vai ficar sonolenta. Inclusive, tem muitos familiares que chegam, nossa, meu familiar morreu, ele ficou roxo, ficou sem reação, eu chamava e ele não atendia. Então, na verdade, ele não morreu, ele acabou de passar por uma crise convulsiva. E essa crise convulsiva deixa a pessoa desse jeito, ela fica com um nível de consciência muito baixo, muito rebaixada, mas raramente acontece de a pessoa morrer por causa disso. Ela fica muito apática e vai acordando, despertando, às vezes acorda um pouco confusa, às vezes com dor de cabeça, com dores no corpo, mas a pessoa vai acordar. Então a mensagem principal disso aí é que assim, a pessoa não vai morrer, a pessoa ela vai ficar apática, mas vai acordar. Bom, o que o senhor já deixou muito claro é que a epilepsia ela é diferente do ataque convulsivo. Por exemplo, o ataque convulsivo ele pode ser uma coisa isolada.
Isso, eu posso ter só uma crise convulsiva e nunca mais ter uma crise convulsiva. E como é que eu vou saber qual é a diferença entre um e outro? Como é que eu vou saber se eu tenho epilepsia ou não? Quais são os sintomas típicos, característicos que Pronto, existem? o que é a epilepsia? É você ter essa crise convulsiva, que ela pode se manifestar de várias maneiras, pelo menos 2 vezes, você apresentou 2 vezes aquela crise convulsiva sem nenhum motivo aparente. Ou seja, você não estava com febre, você não tem um tumor na cabeça, você não tem uma condição, uma libação alcoólica que levou você a ter aquela crise convulsiva. Então, se acontece 2 vezes sem um motivo claro, a gente chama aquilo de epilepsia. Ou a outra condição é você ter uma vez a crise convulsiva, mas aquela crise convulsiva ela teve uma vez, mas tem uma grande probabilidade de se repetir novamente, mesmo tendo a manifestação uma vez. Então, nessa condição, eu também chamo de epilepsia. Muitas pessoas com preconceito por desconhecimento imaginam que a epilepsia pode ser contagiosa. Pronto, o que o pessoal mais tem medo, que a gente observa em consultório, é o medo da saliva, né? Quando você está tendo uma crise convulsiva, principalmente aquela que você cai, se debate, existe uma salivação, que a gente chama de cialorreia, que é a quantidade excessiva de saliva na boca. Aquela saliva, ela não pega, ela não mata, ela não traz mal nenhum, é uma saliva normal, igual de qualquer outra pessoa. A questão é que aquela saliva, se você deixa ela na boca do paciente, ela pode se engasgar com a saliva, mas a epilepsia, ela pode morrer, inclusive, engasgada, entendeu? Que também é raro de acontecer, mas existe essa possibilidade. A epilepsia, ela, de forma nenhuma, ela vai ser contagiosa. Existe prevenção contra a epilepsia? Como é a prevenção? Ela depende muito do motivo da epilepsia. Como eu falei, existem epilepsias que têm um motivo. Por exemplo, um tumor na cabeça. Eu posso ter um tumor benigno na cabeça que está me levando a ter epilepsias. Então, se eu vou lá e tiro aquele tumor da cabeça, pronto, eu estou curado daquela epilepsia, muitas vezes. Doutor Geivan, muito obrigado pela participação conosco. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. Obrigado, doutor Geivan, pelos esclarecimentos aqui e o agradecimento ao Hospital São Marcos.